Olá! Olá! Geraldo Rufino Boa aqui noite! comigo. Boa noite, meu amigo. Gratidão pela essa parceria de hoje. Tô aqui com o teu livro, sou tua garota propaganda hoje. Ah, eu que agradeço o carinho e a gentileza do convite. É um prazer estar contigo. Aliás, Aline, eu costumo dizer o seguinte, cara, toda vez que você tiver oportunidade, preste atenção nas mulheres, né? Porque, assim, para mim, por experiência própria, desde que eu sou pequenininho, eu aprendi a copiar uma mulher. Eu tinha uma deusa em casa, que é a mulher que depois de Deus vem a mulher. A mulher que tem o poder de verdade de influenciar. E ela usa esse poder para servir, para atender, para poder proteger, para compreender e servir as ele tem continuação pelo gesto feminino, pela mulher. Então, tá com você, né, com mulheres, principalmente você, no caso, que cuida de pessoas, que aprende a lidar com pessoas, que entende que as pessoas são brilhantes, são diamantes, e você vê que eles só são diferentes. Então, você que aprende a lidar com esses diferentes, que para mim é uma paixão, para mim é uma paixão, o ser humano, eu sou apaixonado por gente. Então, você tem uma coisa que eu admiro de paixão, que tem muito a ver com a minha mãezinha. Cara, gente que cuida de gente, gente que aprende a lidar, conhecer, para poder melhorar a vida das pessoas. Isso, para mim, é o novo normal. É o que mais me encanta no relacionamento, do que tem. Quando fala de novo normal, a coisa que mais encanta é quando as pessoas começam a fazer o que você está fazendo. Começa a se desenvolver e buscar cada vez mais conteúdo para fortalecer o ser. Exatamente, Geraldo. E tu sabe que eu ia dizer para tu se apresentar, né? Mas tu nem precisa de apresentação, pelo amor de Deus, né? Quando eu tava falando, vou fazer uma live, vou entrevistar Geraldo Rufino, todo mundo, aquele cara é demais. Então, todo mundo já te conhece, todo mundo já sabe a tua história. E eu fiquei muito honrada, né, da gente estar aqui hoje, para a gente poder levar para as pessoas, né, a nossa história, e principalmente a nossa verdade, né? Que tudo que a gente vai falar aqui hoje, né, Geraldo, é o que a gente experienciou, não é o que a gente leu ou estudou. A gente leu, a gente estudou, a gente fez curso, tu foi até Harvard, enfim, mas isso é o que tu mostra mais é a tua experiência de vida, né? Isso que é o principal. Seja bem-vindo, Murilo. E eu queria que tu começasse para falar, sabe do quê, Ah, Geraldo? Já caindo de vez em quando. fala um pouquinho da tua mãezinha, porque eu vi. Tá, agora deu. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua mãe, porque eu vi uma entrevista tua e tu falou que a tua mãezinha, ela nunca te ensinou crenças limitantes, ao contrário. Ela sempre falava Isso. ao contrário, ela te elevava. Fala um pouquinho dela. Olha, eu acho isso de extrema importância. O que a mãe está passando? Porque a mãe tem o poder, além de dar a vida, ela tem o poder de dar o sentido da vida, ser bússola para dar direção para você tocar a vida. Desde pequenininho. Então, quando a gente começa, o maior contato que a gente tem é com a mãe, até por conta do cordão umbilical. É tão forte que nós já nascemos nessa condição. Depois que você nasce, você corta fisicamente o cordão, mas a parte espiritual, emocional, aquilo é para sempre, não corta isso. Então, até porque é invisível, é uma energia invisível que conecta o filho com a minha fonte vinha dali. Então, eu aprendi com a minha mãe valores. A minha mãe me ensinava uma coisa que eu costumo dizer e brincar com as pessoas, mas é uma brincadeira de falar sério, né? Minha mãe dava. Eu fui educado com democracia cubana. A minha mãe dava para mim o direito de concordar. Então, como eu só tinha o direito de concordar, eu tinha a oportunidade de aprender valores. Então, a minha mãe não me trouxe crenças limitantes. A minha mãe não sabia ler nem escrever, mas ela tinha uma coisa que precisa se valorizar muito nos mais velhos: a vivência. As pessoas que já viveram mais que você, que já passou por trajetos e por lugares, já tem caminhadas onde você nem sonha chegar. E elas já passaram e está avisando você que ali tem um buraco. Em seguida tem uma curva, ali tem uma areia movediça, que é para você desviar, parece ser firme, mas não é. Essas pessoas têm a oportunidade de melhorar muito a sua trajetória. O seu percurso melhora muito. Eu aprendi a ouvir essa mulher. Então ela me ensinou essa coisa do ser negro, que ela sempre dizia que ela não sabia a palavra privilégio, ela falava do jeito dela, mas ela quis dizer para mim que era um privilégio ser negro, que eu tinha que gostar de mim exatamente como eu era. Então, eu nunca tive um problema de ser negro, ao contrário, eu sempre fui muito orgulhoso de ser quem eu sou, porque eu aprendi isso na infância.
Ela não me disse que eu teria um problema por ser negro. Ela não me disse que eu teria um problema por ser pobre. Ela disse que a pobreza que eu tinha na favela eu podia mudar, só dependia de mim, de quanto tempo eu estava disposto a focar e trabalhar por isso. Então, essas coisas foram me fortalecendo de uma tal maneira. Ela dizia que eu podia tudo, eu tinha que escolher, eu podia tudo e eu tinha que fazer escolhas. Então, quando eu escolhi na favela carregar marmita, em vez de fazer o que alguns meninos faziam, que não era certo, eu escolhi não é porque eu sou mais inteligente ou mais honesto, é porque eu copiei. Eu percebia que aqueles meninos que saíam de manhã com a marmita para buscar uma relação melhor com os pais, eram mais felizes. Então, eu copiei aquilo que eu entendi, que era o melhor, que é o que eu queria para mim. O universo está tudo pronto, você pode copiar. Então, a minha mãe foi a primeira referência, a coach. Olha que interessante, a importância da coach. Olha o que você faz, você é coach, mentora, orientadora de pessoas. Olha, a mãe começa fazendo isso para você, mas ela não tem tecnicamente as informações que você tem, ela não tem o conhecimento técnico ou científico que você tem, mas ela tem a vivência, a essência natural e é a pessoa que mais te ama. Então, mesmo que ela erre uma coisinha ou outra, é a pessoa que mais, no primeiro momento, quando você é pequeno, tem conteúdo para te passar, mas você precisa ouvir. Você precisa querer ouvir, que nem você, por exemplo, você é uma pessoa brilhante. Você passa uma série de coisas interessantes. Como é que faz para tirar proveito daquilo que você fala? Se eu estiver disposto a ouvir. Porque as pessoas, mimimi, não é bem assim, veja bem, ei, eu quero. Depois você filtra, depois você aproveita o que interessa. Então, a minha mãe foi essa pessoa que me trouxe esse conteúdo que fez com que eu ficasse muito forte nos meus valores. Eu blindei nos meus valores antes dela morrer, que ela foi embora quando eu tinha 7 anos e meio. Que incrível. Tu começou a trabalhar aos 8 anos, né? Com o teu pai? Agora vamos falar do pai? Meu pai, olha, eu sou apaixonado pelo meu pai, mas ele não tinha pegada, ele é um trabalhador, um empreendedor, mas ele não tinha pegada da minha mãe com relação a cuidar. Por isso que eu falo, a mulher é superior, né? Eu aprendi isso logo cedo, porque assim, ela superava meu pai. Meu pai era boa gente. Por que eu falo muito da minha mãe? Porque a minha convivência, nos meus valores, eu me fortaleci na minha mãe. Meu pai tinha um pouco menos de juízo, ele casou 10 vezes, mas durou até os 106 anos. Eu nunca julguei meu pai, sempre fui apaixonado por ele e convivi com ele a vida inteira. Eu não vi nada que... saudade do meu pai. Eu convivi com meu pai cada segundo que eu tive oportunidade. Então, o meu pai precisava de ajuda. E por que eu arrumei um trabalho com 8 anos de idade? Eu queria ser importante como a minha mãe. Eu queria ser empreendedor. Eu queria fazer alguma coisa como a minha mãe fazia, para fazer diferença para as pessoas. Quando eu arrumei um trabalho com 8 anos, eu conseguia pôr em casa café com leite e pão com manteiga. Porque o papai só conseguia pôr o almoço e a janta, que era o arroz com feijão. Tinha de vez em quando um ovo, ali nós tínhamos uma galinha, e de vez em quando ela botava. Então, aí tinha ovo na mistura. Quando ela não botava, não tinha ovo. Bom, mas o café da manhã o papai não conseguia, porque nós éramos em 8 irmãos. Olha, então o que nós fazíamos? Eu arrumei um trabalho e ficou por minha conta pôr o café da manhã. Eu me sentia tão importante, porque com 8 anos eu ganhava meio salário, mas era o suficiente para eu conseguir fazer uma parte que fazia diferença para a família. O meu grau de importância, que interessante você, que para mim virou propósito. Eu querer fazer diferença para somar na vida das pessoas. Eu não sabia o significado da palavra propósito, mas eu tinha um sentimento que me enchia de orgulho, a possibilidade de eu somar na vida das pessoas. E eu não quis mais fazer outra coisa na vida. A vida toda eu venho fazendo exatamente a mesma coisa. Eu mudei de endereço, mas eu preservei os meus valores. O tempo todo eu procuro ver o que eu posso fazer como locomotiva para ajudar, para puxar mais alguém. E nunca querer ser vagão e ser puxado. O que eu posso fazer para eu assumir a responsabilidade e assumir e tocar na linha de frente sem terceirizar, seja lá que culpa for. Então aí você se torna forte, você se torna flexível, você se torna importante. Então, para mim, um ser humano importante é aquele que consegue fazer alguma coisa que some, que acrescenta na vida do outro. Que contribua, né, Geraldo? Eu vi também, acho que o que mais falou sobre gratidão. Tu acorda grato já e tu vê as adversidades, eu não gosto nem de falar problema, tu vê as adversidades como aprendizado. Tanto é que tu, né, tá lá na tua bio o link, né,
quebrei 6 vezes e vai lá e tu mostra para as pessoas na tua história de vida. Eu acredito assim, né, Geraldo? Eu sempre falo, não comprem o que eu falo como absoluta verdade, e sim sintam no self, no ser de vocês, o que é contribuição ou não. Então, o que eu acredito? Eu acredito que a gente vem para cá para evoluir, para resgatar o que não foi resgatado, para se reconciliar com o que não foi reconciliado e para ressignificar a nossa dor, transformar em força, ressignificar, né, a nossa história. Então, quando acontece algo, né, então vai vir situações e pessoas para que a gente possa evoluir, para que a gente possa resgatar e ressignificar isso. Então, sempre quando algo acontece na minha, e logo em seguida vai vir as N possibilidades, probabilidades, então disso eu aprendo muito, daí eu curo aqui em mim e por ressonância eu posso passar para minha família, para o entorno, para meus clientes, para minha comunidade, enfim. Então eu acho que principalmente quando a gente mostra, não mostra, mas por frequência, por energia, por ressonância, que nós somos essa história, que nós somos isso que a gente está falando, esse é o diferencial, né? Que nós somos originais e que essa é a nossa história. Não é o que nos disseram, o que nos falaram, o que a gente comprou. A gente vê o que é contribuição para nós e que um dia a gente acreditou que aquilo não que era contribuição, depois a gente viu, nossa, isso não faz mais sentido, e a gente ressignifica. Então eu vejo muito tu falando sobre isso, né? Do caos. Tu quebrou 6 vezes, né? E desse caos tu transformou, porque as pessoas querem, Geraldo, que seja tudo ok, que querem que os relacionamentos estejam, os negócios, tudo, só que nunca vai estar ok, porque vai acontecer a oscilação para que a gente saia da zona de conforto, porque na zona de conforto não cresce nada, e daí a gente saindo da zona de conforto, a gente vai sempre aprender, vai sempre se elevar. E esse meu ponto de vista, é isso que eu vejo da tua história de vida. Tu aprende com aquilo, tu se eleva e tu supera, e daí tu passa para os outros isso. Olha, Aline, o que acontece? No meu ponto de vista, como você tem dito aí o tempo todo, e tem tudo a ver, uma coisa é você ler, imaginar, ver um filme, ler um livro, escutar uma história. A outra coisa é você vivenciar. Você viveu isso, você vive isso. Então, a minha história, eu vivo o dia a dia. Mas você tem uma história legal, todos os dias. Porque eu mudei só de endereço. Eu preservo os valores. Olha que interessante. Eu não quebrei a ponto de fracassar ou de falir. Eu só fiquei algumas vezes sem dinheiro. Essa é a diferença. Quais são os seus valores? As pessoas estão todas fragilizadas porque falta dinheiro. Gente, quando faltar o dinheiro e você tiver um problema que o dinheiro compra, você tem que estar muito agradecido. Porque é um privilégio você ter um problema que o dinheiro, aliás, que o dinheiro compra. Porque o grande problema é quando você tem um problema, tem o dinheiro e ele não pode comprar. Porque se você não tem o dinheiro, paciência. Ou você compra ou não compra, depois fica, protela, depois resolve. Agora, tem o dinheiro, então vê quanto custa, quanto custa o meu problema. Vai lá e paga o problema. Agora, quando você não tem, paciência. Agora, quando você tem um problema que o dinheiro não resolve e você depende de uma série de ações do universo para que aquilo apareça uma solução, eu não fali, eu não fracassei, eu não tive um problema tão grande, porque eu só fiquei sem dinheiro. Eu não perdi meus valores e baseado nos meus valores, na vivência, já que eu não tinha sacaneado ninguém, eu usava toda a experiência de vida, todo o aprendizado, eu agradecia, me fortalecia, multiplicava o meu tempo de trabalho para mais, porque todos nós temos, o dia tem 24 horas, você pode trabalhar 16, 18. Aí, ó, você vivendo, você trabalhando, dormindo 6 horas, você já consegue repor a sua energia. E se você estiver espiritualmente bem relacionado com pessoas e com a energia que te emana, você consegue ter energia que também consegue completar essa energia que talvez faltasse. A emoção, a alegria, isso te dá força. E você consegue produzir 16, 18 horas por dia, e aí você volta um degrau acima do que você parou. Porque o problema era só o dinheiro. O dinheiro você conquista de volta. E a única coisa que você conquista de volta que não deixa sequela é o dinheiro. Então, todas as vezes que eu quebrei, eu voltei e me senti mais forte. E por conta disso, eu conseguia trabalhar mais, me apaixonar mais pelo que eu fazia. E
Por consequência, resultado, eu conseguia ficar melhor do que eu estava anteriormente. Aconteceu isso para mim agora, eu estou falando, gente, mas quando eu catava latinha, quando sacava carvão, não, gente, eu estou falando da minha trajetória toda. Eu estou falando do aqui e agora. Em plena pandemia, nós crescemos quase 40%. Por quê? Porque nós fomos fazer uma coisa que você é especialista. Nós chamamos as pessoas, fortalecemos as pessoas no emocional, o time, todo o time. E informamos que eu gastaria cada centavo e eles seriam prioridades, mas ninguém ia ter redução de salário e que as famílias podiam ficar tranquilas que nós não íamos demitir ninguém. Olha, isso deu uma força para o time, isso fortaleceu. Mas, Geraldo, o que nós vamos fazer? Chefe, o que nós vamos fazer no primeiro momento? Nós vamos fazer e café da manhã para os caminhoneiros, porque a comida vai continuar sendo transportada, o remédio precisa ser transportado. Todos nós somos essenciais, não é só o médico. O cara que faz a limpeza, o cara que lava o uniforme dele, o cara que transporta ele, o cara... Então, todos nós, o cara que abastece para ele, todos nós somos essenciais. Não, essencial somos todos, nós somos interdependentes. E eu quis contribuir ajudando os caminhoneiros que transportam a maior parte de tudo nesse país. E comecei a abrir para servir os caminhoneiros. Resumindo, todo mundo forte, todo mundo feliz, o time forte, mandou para casa só quem realmente não tinha jeito, e nós crescemos quase 40% em 14 meses de pandemia. Então, gente, é isso. O que você pode fazer para contribuir? Você está no fundo do poço, olha direitinho, como é que você foi parar lá? Porque foi você que cavou, ninguém empurra ninguém no fundo do poço. Assuma a responsabilidade e vai carregar as baterias. Gente, é ali que você carrega as baterias. Você, bicho, você precisa voltar para casa da mesma forma que volta a tartaruga, o pássaro, a baleia. Você precisa voltar para casa para começar de novo. Olha o que você está deixando de energia em casa. Que relacionamento que você está tendo. Como é que você está se relacionando? Como é que você está convivendo com os diferentes? Você falou em diversidade. A diversidade começa dentro de casa, porque nós somos diferentes. A discriminação, o preconceito começa dentro de casa, porque você cisma com as coisinhas com o outro que não tem nem sentido. Então, você já pratica o preconceito dentro de casa. Cara, então é dentro de casa que começa a escolinha, para você melhorar como ser humano. E é de dentro de casa que você leva a melhor energia para você ter um trajeto bacana para chegar no lugar que você escolheu para produzir. E quando você chegar no lugar que você escolheu para produzir, lembrar que você vive mais lá do que em casa. Então, são irmãos, extensão da família. E aí você começa a praticar uma coisa que você também... Você não acredita? Então pensa positivo. Você não acredita? Acredita de novo. Então, não é aquela positividade tóxica que você vai se jogar do 10º andar achando que você vai voar. Né? Não, cara, é positividade de vida real. Você não acredita? Isso. Porque se não tem Deus, a nossa vida não tem sentido. Se não tem família, você não tem base. Então, se você tem a família, sinal significa que já tem uma energia que te pôs aqui. Como é que você multiplica e compartilha isso? O que você está fazendo aqui, nós estamos fazendo aqui, eu acho legal que é assim, cara, não está bom para você? Compartilha. Pega essa live, passa para mais alguém. Vê o que a Aline faz e você vai ver o quanto ela pode melhorar aqui, ó, porque tudo começa aqui. Então você, para mim, além de mulher, de ter esse poder de influenciar, esse poder que usa para poder fortalecer as pessoas, né? Então, assim, usa toda essa força para ajudar as pessoas. E essas pessoas, quando aceitam ouvir, aceitam buscar esse tipo de ajuda, porque todos nós precisamos desse tipo de ajuda, tá? Porque tá tudo aqui, ó. Mas você e essa live pode servir para as pessoas olharem para dentro, despertar as ferramentas que eu tenho, que você tem, mas que ela também tem. Gente, vocês que estão assistindo, vocês também têm as ferramentas que eu tenho e que a Aline tem. Se você bater um papo comigo, você vai conseguir descobrir algumas ferramentas que talvez você não estava enxergando. Se você conversar com a Aline, você vai um pouco mais. Porque ela estudou para poder te dar a direção das ferramentas que você tem. Mas para isso você precisa querer. Você precisa aceitar ouvir. Você precisa querer aprender. E aí você vai ver o quanto você pode evoluir e entrar no que eles chamam de novo normal como um ser humano melhor. Exatamente, Geraldo. Aproveitando o que tu falou, né, em família, né? A tu já te agradeci 1000 vezes, mas agradecer mais uma vez, agradecer aos teus pais. Não interessa se eles estão aqui ou não, nós somos os nossos pais, não existe distância entre passado, futuro e presente, né? Enfim, agradecer também o Rashid da Palestra de Sucesso, agradecer meu pai e minha mãe, estão assistindo a minha live, meu marido Ezequiel, as minhas filhas, Nicole e a Isabelle,
agradecer nossos amigos que estão aqui, muitos fãs teus que estão aqui mandando muitas coisas, muito te agradecendo. Nossa, egrégora que a gente forma, né, Geraldo? Então aqui são teus fãs mesmo. Então, isso aí que eu acho, meu ponto de vista, que é assim, ó, nós nascemos ricos, só que a gente não sabe, todos nós temos dons e talentos. Só que o que acontece? Não falam isso para nós e a gente vai decorrer da vida, vai indo assim com o que nos falaram quando criança, né, com as nossas crenças. Então, o que acontece? Até deixa eu ver o que é verdade para mim ou não, deixa eu ver qual é o meu ponto interessante de vista. Então, daí a gente começa a ver. Então, o que acontece? Eu casei com... não, antes disso, quando eu era criança, adolescente, eu pensava assim, nossa, não é só isso que eu tô vendo, tem mais coisas. Eu sempre fui assim, tem mais coisas do que isso. Eu sempre fui uma eterna buscadora. Eu casei com 16 anos incompleto, eu e meu marido, a gente começou a trabalhar desde muito cedo. 10 meses depois, o meu sogro faleceu, a gente teve que cuidar de uma agropecuária. Eu tinha 16 anos e meu marido tinha 23. Com 20 anos, eu tive minha primeira filha, hoje ela tem 19 anos, está no terceiro período de medicina. Depois tivemos a Nicole, que tem 10 aninhos. Então, eu sempre pensava assim, nossa, o que eu posso fazer com a minha vida? Porque eu sempre soube, sem saber, que eu estou onde eu me colocar. Então, eu sabia disso, então a gente faz isso inconscientemente. E quando a gente começa a tomar consciência da nossa vida, da nossa história, do nosso ser, a gente sim vai ser autor da nossa própria vida, da nossa própria história. E sim, eu vou começar a pegar para mim o que eu quero para minha vida, o que eu quero como verdade. Nada excluo, nada julgo, porque eu sou consteladora, sou terapeuta. Então, o que acontece? Nada julga, nada se exclui. Se a gente começar a entender das palavras de Jesus, era tudo mecânica quântica, né? Quando ele fala, ame o próximo como a ti mesmo, a gente vem com um déficit de auto-amor. Como que eu vou amar o próximo se eu não me amo nem eu mesmo? E o amor, o auto-amor é muito importante, a autoestima é muito importante, porque na tristeza, a gente não cria nada, a gente só cria mais tristeza. Então, o principal de tudo que eu fiz na minha vida eu fui fazer faculdade, fiz a distância, depois eu fiz N cursos e eu faço muito terapia. E o meu terapeuta, que está até aqui olhando essa live, Janese, ele fala, nossa, Aline, tu corta na navalha mesmo, porque o que acontece? Positividade tóxica eu não curto, assim como tu. Eu sei que tu não gosta disso. A positividade é de eu limpar as minhas crenças limitantes, eu ressignificar a minha dor e eu transformar a minha história. Então eu tava com um problema num dente que era um canal. E daí o dentista falou, não, vamos arrumando, acho que não vai precisar tratar o canal. E eu falei para ele, não, eu quero tratar o canal, porque eu não fico tapando assim, sabe? Eu tô só com a peneira, eu vou lá e trato o canal. E isso é uma história verídica. 2 meses atrás eu tratei um canal do dente. Então assim que eu faço com a minha vida, quase tudo está lá no nosso inconsciente. As nossas sombras, nossas crenças limitantes. Então, quando a gente começa a ressignificar e trazer isso para a luz, a gente começa a saber a nossa verdadeira história. E a gente começa a ressignificar aquela história. E a gente começa a curar dentro de si. E daí a gente começa, por ressonância, a passar para a família, para os clientes, para o entorno. E a gente começa a ser, sem querer, sem intenção, a gente começa a se inspiram, assim como tu. Tu é uma pessoa que inspira, como palestrante, como homem, como empresário, como visionário. Tu tem uma visão além do teu tempo. Tu tem uma visão, tu tá sempre além. Tu tá sempre assim, ó, tu tá sempre mostrando para as pessoas. Tu é um ótimo mentor. Tu tá mostrando para as pessoas. Ei, peraí, tem outras possibilidades aqui. Então é isso que eu te admiro cada vez mais, Geraldo. E a gratidão mais uma vez por essa live. E daí eu queria que tu falasse que tu foi para Boston, que tu deu palestras lá, e eu achei tão interessante que tu falou que tu adorou, que tu amou, porém, aqui também tem. No Brasil também tem. Olha, você é do Sul, não é? Rio Grande do Sul, São Borja, Rio Grande Então, do Sul, olha. São Donato, interior. Aliás, no sábado eu vou estar aí em Pelotas. Pelotas, perto de Porto Alegre. Vou Próximo estar aí, daqui. vou parar em Porto Alegre, vou a Pelotas. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. No Sul, essa coisa de... Eu tive em Harvard, como você estava dizendo, mas eu dou aula na PUC-Sul de empreendedorismo. Sabe qual a diferença da PUC-Sul para Harvard? Qual? Endereço.
Que é o seguinte, eu estive em Harvard e eu ficava olhando o que eu poderia descobrir lá. Eu descobri uma coisa lá fantástica que talvez isso possa melhorar na PUC-Sul. A quantidade a quantidade de energia que as pessoas põem lá na fé. O quanto eles acreditam. Eles acreditam tanto que eles já contagiaram o mundo todo a acreditar neles. Então, a PUC ou o Harvard? Não, as pessoas. As pessoas vão para Harvard e começam a acreditar de uma tal forma que eles tudo para poder fazer a mesma coisa, só que ele acha que aqui é menos. Então ele acredita menos, então ele acaba conseguindo menos. Gente, não é onde você está, é quem você é. O endereço é relativo. Eu fiquei lá tempo suficiente eu fazendo palestra. Eu fui aprender gestão, vendas, relacionamento. E eu começava a rir nas salas de aula, porque o que eles ensinavam lá, eu já tinha tido aulas com a minha mãe sem saber ler e escrever. Porque quando você acredita em você, quando você aprende valores, quando você aprende a cuidar, olhar para dentro e ver que nós somos semelhantes, que o potencial que um tem, o outro também tem, você começa a se redescobrir e você vê que é possível. Você falou agora, o cara é escritor, palestrante, empresário, visionário. Não! Eu sou só um brasileiro que acreditou. Então, assim, cara, semelhantes. Passa a régua, o que cai em um serve para o outro. Se um não estiver bem, prejudica o outro. É a primeira vez que eu estou vendo o mundo com solidariedade de verdade. Todo mundo preocupado que todo mundo fique bem, até por interesse próprio, para que a gente volte para a vida normal. Gente, a vida normal pode não ser a mesma, porque as pessoas precisam ter descoberto que a pandemia veio para a gente melhorar os nossos valores, mudar o jeito de se relacionar com as pessoas, conviver melhor com os diferentes, administrar melhor as diferenças e amar as pessoas como elas são. Entender que nós somos obra de arte, feito por um artista chamado Deus, e ele não fez duas iguais, ele tem mais de 8, 9 bilhões de obras. Então você está do lado de uma obra e você quer pôr o defeito da obra desse artista. Está errado. É o mesmo artista que fez você. Então, no novo normal, nós precisamos aprender a ajustar isso para conviver com os diferentes e administrar as diferenças. Você disse de riqueza. Isso, qual que é o problema? Eu só não tinha dinheiro. Agora, assim, cara, mas eu era rico. Porque o que é ser rico para as pessoas? Eu não inverto essa ordem de valores. Eu nasci rico, eu permaneci rico. Eu fui feliz a vida inteira. Os tempos não foram difíceis, os tempos foram ficando diferentes. E ele é diferente hoje, vai ser diferente amanhã. Mas o que eu preciso para estar aqui? Eu preciso para estar aqui de uma coisa que eu aprendi com uma deusa, uma mulher mãe, muito cedo. Eu fico assim, feliz de você ainda ter os pais. Porque, gente, você quer mentoria? Você quer ouvir a Aline? Ouve primeiro a sua mãe e seu pai. Você está ouvindo dentro de casa quem te deu vida? Você está obedecendo a ordem dos valores? Você está sabendo valorizar essa dádiva que é ainda ter os pais? Essas pessoas só vão te fornecer, só vão te proteger, só vão te servir, e você não tem a grandeza de usar a tecnologia do seu smartphone para dar bom dia, para dizer que ama, ou um ente querido que você perdeu e não está dando bom dia por andarilho na rua, não está cumprimentando, não está passando a mensagem para quem te deu vida, que é a mãe. Você tem noção da força de uma mãe? Quando ela passa energia para você, pelo simples fato de você ter a grandeza de passar uma mensagem para ela dizendo que ama, ou dizendo que está com saudade, ou dando bom dia. Cara, não é bônus, não, é bom dia. Isso você tem de sobra. Então, olha, eu vivo assim. Quando eu fui para essa universidade, eu ficava olhando. Por que lá é diferente? Porque as pessoas acreditam. Por que aqui, ou ali, ou em alguns lugares, as coisas não se desenvolvem? Porque falta fé, falta positividade. Porque assim, quando você acredita, você começa acreditando em você. Você fala muito de autoconhecimento. Você tem ciência, experiência para lidar com autoconhecimento. As pessoas precisam olhar no espelho e olhar para dentro. É preciso conhecer ela primeiro, entender de onde ela veio, que sem dúvida é de uma família, valorizar essa na família, começa nos pais. E aí ali ele começa a fazer empreendedorismo. O que é empreender? Empreender é o que a sua mãe fez. Olha o patrimônio que ela construiu. Você, cara, não tem dinheiro que compra isso. Isso é empreendedorismo. Você se doar, dedicar, dar a vida, o tempo todo ter aquele propósito, o tempo todo você buscar ter na sua trajetória um legado, que é a sementinha que se deixa no coração e na mente das pessoas. É o que você prepara para a vida, é o que você prepara para melhorar a sociedade
e melhorar o lugar que você está no tempo que você fica, que é quando você tem filhos, constitui uma família. Então, a maior empreendedora que tem é a mulher mãe, porque ali ela começa a empreender tudo. Ali ela usa o poder dela para servir, para atender. É a arte de vender. Usa o poder para servir, para atender, para compreender, para poder proteger. Isso é vendas. Cara, é próprio empreender. Preste atenção na força da mulher. Preste atenção no poder de influenciar que tem a mulher. Preste atenção e lembra que a mulher falava que ela tinha 6 sentidos para diminuir a mulher. Mas, na realidade, ela tem 200 sentidos. Ela tem a bússola, ela tem poder de te dar a direção. Você pode ter a melhor cabeça do mundo. Eu estou falando para homem e para mulher, tá? Não é, qualquer gênero. Você nasceu de uma mulher. Então, qualquer cabeça que você tiver, relaxa. Para ela ter direção, lembra que o pescoço é uma mulher. E ela vai direcionar você. Primeiro a mãe. Depois a esposa, depois a continuação disso. Aline, você sabe como é que eu faço network? O meu network é, eu levanto de manhã, eu faço um café, vou até a cozinha, atravesso o quarto, faço um café e levo para minha mulher na cama. Vamos Isso mandar um beijo para ela. Vou mandar. Ela Isso tá é, aí, gente, né? Ela se tá você não aí. estiver fazendo esse tipo de network, e se você levantou primeiro, faça a mesma coisa com o marido. Gente, como é que você está se relacionando dentro de casa? Você não quer fazer negócio? Você não quer ganhar dinheiro? Para isso você precisa conquistar cliente, não. Você precisa conquistar pessoas. Você está conquistando as pessoas que dormem debaixo do mesmo teto que você? Você está com habilidade para conquistar quem você acha que é seu? Então, esse trabalho que você faz de orientar pessoas, fazer com que as pessoas olhem para dentro, é a primeira base. Fazer com que as pessoas percebam o valor da família, das conexões, conectar com pessoas. Ninguém faz nada sozinho, você precisa do outro. Como é que você está lidando com o outro? Como é que você está valorizando o outro? E aí, você vai começar a ir na direção daquilo que você tinha desde pequenininho, do sucesso. Você vai exercer o sucesso. Você nasceu com sorte e nasceu com sucesso. Agora, você quer dar uma polida no seu sucesso, uma polida na sua sorte? Vê como é que você está se relacionando com pessoas. Porque qualquer coisa que você for fazer na vida, você precisa das pessoas. E o que é que você precisa para estar pronto com a Aline? Você vai ver que o que ela faz é justamente isso. Ela reforça de dentro para fora, fazer com que você olhe para dentro e reforce os seus valores. Você aprenda a rever os seus valores. Você aprenda a força que a família tem para influenciar. Ela te ensina, e eu faço isso, eu aprendi na prática o que você ensina, que é o valor que você precisa dar na sua essência, naquilo que te carrega as baterias, na família, os relacionamentos. Como é que você todos os dias consegue melhorar aquilo que você fez no dia anterior? Não é mais a meta do gráfico que cresce e você tem mais um real, ou 10 reais, ou $1. Gente, é a meta de crescimento humano, quando você se torna um ser humano que todos os dias você consegue melhorar. Um abraço a mais, um café a mais, um cheiro, uma mensagem de tecnologia para quem te ama. Com pessoas como você. Que mexe com a cabeça, com o emocional e do coração das pessoas. Porque está passando da hora de nós olharmos para dentro e entender que o novo normal é nós crescermos como gente. Entender que nós somos bicho e que nós precisamos definitivamente exercer essa coisa que eles chamam de racionais. Porque racionais, a gente não tem sido racional. Tem muito ser humano eliminando o próprio irmão. Isso é racional? Muito ser humano prejudicando o próprio irmão. Não fala com a mãe, não respeita o pai, não tem a base da família, não consegue conviver com os diferentes, critica o outro, julga as pessoas. Ei, você é racional? Você tem certeza? Então, cara, quais são os seus valores? Não é de onde você veio, onde você se encontra. Para onde é que você vai? Quanto tempo você acha que você ainda tem? Nosso tempo acaba. Aline, o que você faz, todo mundo precisa. Todo mundo precisa de um coach, mas um coach que filho, ele já precisa ter tido um filho. Se ele quer falar de família, de pai, de mãe, ele já teve um pai e mãe? Ele tem relacionamento com o pai e com a mãe? Então, você quer receber um coach que vai te orientar? Vê como é que ela faz com a vida dela. Você quer Sim, eu penso a mesma coisa. Alinhe-se a pessoas do mesmo propósito que você. Eu sempre penso a mesma coisa. Nessa tua fala, tem duas coisas que eu queria falar contigo. Uma que John Nash, né, ganhou o prêmio Nobel em 94, que ele falava sobre que a cooperação é melhor que competição. E eu estou aqui, desde que eu nasci, para cooperar. Então, é como se assim, eu não vejo rival, não tem ninguém rival. É porque eu estou no meu propósito. Então, eu fluo na minha vida, no meu trabalho.
Então, eu tô sempre assim, ó, tudo que eu aprendi isso na pedagogia, quando eu fiz essa formação. Eu também sou pedagoga, então tudo que é esse aprendizado. Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre cooperação. E uma outra coisa que uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, né, aproveitando o teu adendo que tu fala sobre família, eu adoro falar sobre isso também. Perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, Madre, o que eu faço para promover a paz mundial? E ela falou para essa pessoa, vá para a sua casa e ame a sua família. Porque as pessoas querem salvar o mundo, mas deixam de olhar para dentro do seu lar, da sua casa. E é aí que está o seu grande tesouro. Olha, você pediu para eu comentar sobre Cooperação. cooperação. Então, gente, você sabe uma das coisas que eu faço de manhã? O espírito cooperativo. Eu levanto de manhã, olha que interessante. Eu levanto de manhã, vou até a cozinha, levo café para a mulher. Eu espero, me arrumo primeiro, porque às vezes a gente trabalha numa empresa do lado. Ela tem uma empresa, eu tenho outra empresa, mas os prédios são próximos. Então a gente sempre vai, a maioria das vezes vai juntos, e às vezes não. Mas olha que interessante. Depois que eu faço isso, uma das coisas... Isso não é cooperar. Eu acho que eu não faço mais que obrigação em dar um selinho e um café para quem dormiu do meu lado de mão dada. Então, assim, olha. Agora, depois disso, você sabe o que eu faço? Ela fala, oh, você não esqueceu nada, não? Eu falo, o que foi? Arrumar a cama. Ela faz eu voltar e ajudar a arrumar a cama. Gente, as pessoas querem mudar o mundo e não estão arrumando a própria cama. Você levanta de manhã e você já quer fazer alguma coisa para o outro. Olha, você já pôs a máscara em você? Sabe aquele gesto do avião? Você pegou um voo. A primeira orientação que vem é o seguinte, gente, faltou oxigênio. Põe a máscara em você, caiu a máscara. Você põe... Tem sido exemplo daquilo que você está buscando. Então, a cooperação, essa pandemia é uma oportunidade que nós tivemos, que nós ainda temos. Quem perdeu está em tempo, porque ela ainda não acabou e nem sabe se acaba. Então, gente, aproveita para você aprender e exercer a cooperação. É uma oportunidade que o mundo está vendo de ser solidário, de atender o outro, de servir o próximo, de se preocupar com o seu semelhante. A cooperação tem que ser uma coisa do instinto natural. Quando você nasce, por que a mulher tem mais poder? Olha que interessante. Por que você acha que Deus tem tanto poder? É a mesma coisa da mulher, presta atenção. Deus tem tanto poder porque ele só te serve, ele só te atende, ele só te fortalece e te protege. A mulher faz a mesma coisa. Ela te dá vida, Deus te dá vida. A mulher te dá a vida física. Depois, ela te protege. Se você nascer, ela te deixar lá, você morre. Ela te protege o tempo todo e vai te acompanhando. Olha que interessante. Depois, ela cuida de você a vida inteira, mesmo quando ela não está mais nesse planeta, não tem ex-mãe. A mãe continua te acompanhando. Eu estou falando por experiência própria. Eu nunca senti falta da minha mãe. Eu sinto que a minha mãe está presente fisicamente, mas eu sinto que ela cuida de algum lugar. Então, gente, não tem ex-mãe. Então, quando se fala em cooperação, cara, você precisa ser cooperativo. Você precisa ajudar, fazer alguma coisa que faça diferença para somar para o outro. Isto é a essência do empreendedorismo. Para você empreender, você tem que ter um propósito claro de ajudar mais alguém, senão não tem sentido. Você está empreendendo para quê? Se o seu empreendedorismo não tem o propósito de servir, de atender, de auxiliar o outro, você não aprendeu então empreendedorismo. Você não sabe o que é vender. Para vender, você primeiro precisa compreender quem vai consumir, quem vai fornecer, quem vai estar envolvido naquela venda, que são as pessoas. Primeiro você precisa compreender o produto para depois servir outra pessoa. E para depois essa pessoa tenha resultado, ou seja, proteger, fazer alguma coisa que some para ela. Isso chama-se empreendedorismo. Por isso que eu digo para vocês, não é ter um CNPJ, é ter atitude, é ter comportamento de responsabilidade de dono, é ir para a linha de frente, fazer diferença para contribuir com o próximo. Então, isso que a Aline está dizendo, comenta alguma coisa sobre cooperar. Isso tem que ser um instinto humano. Nós precisamos ser mais cooperativos, porque aí nós vamos nos tornar mais humanos. E, por consequência, nós vamos ter serviços, negócios e produtividades mais humanizadas. E aí nós começamos a mudar a sociedade de dentro de casa. A sociedade que nós vivemos. E, por consequência, nós mudamos não só o nosso país, mas mudamos o mundo. O mundo precisa do Brasil. E o Brasil tem uma coisa que é rara.
fantástica, absurdamente cara. Não é o nióbio, não é o minério, não é o petróleo, não é a água doce, não é a gente que não percebeu ainda, o brasileiro. É. O que o Brasil tem de mais valor é o brasileiro, É. o ser humano. E, cara, você não olha para dentro, você não se valoriza. Olha a nossa idade. Olha quanta coisa nós já fizemos e temos. E as pessoas ainda acham que nós somos terceiro mundo. Ainda acham que nós somos pobres. Ainda acham que nós precisamos nos desenvolver. Cara, desenvolver todo mundo precisa a vida inteira. Sim. Então não é o Brasil. Nós estamos em evolução. Então, uma das coisas que a Aline faz, ela ajuda você a olhar para dentro e você descobrir ferramentas de evolução. Você se desenvolve como ser humano. Então, Aline, eu entendo que o servir, que o atender, essa coisa, isso tem que ser uma constante, tem que ser da nossa essência. Isso. Fazer alguma coisa para somar para o outro. Isso. Geraldo, fala um pouquinho mais sobre ser original. Tempo atrás, porque quando a gente começa a se autoconhecer, falam pra gente, né? Seja você mesmo. Porém, quase 8 bilhões de pessoas não sabem. A gente usa tanta máscara, vai usando tanta máscara devido, né? Nossa vida, nossa caminhada, né? Não, eu tenho que usar tal máscara disso, senão não vou ser aceito aqui, e assim vai indo. Que daqui a pouco a gente nem sabe quem é quem. E aí, quando a gente começa a entrar para dentro e para esse processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento humano, enfim, a gente começa, não, eu sou isso, eu vim para fazer isso, eu quero isso para minha vida, e a gente começa a ir para um caminho mais original. E eu vejo que tu é muito original. As pessoas estão muito colando, copiando, e eu noto que o teu, isso aí que eu acho lindo de cada um, principalmente do brasileiro, de ser grato, de ser orgulhoso do seu jeitinho. Cada um vai fazer do seu jeitinho, então não precisa copiar os da charada do sucesso, da leveza. Faça do seu jeitinho, porque é esse que é a cereja do bolo, é isso que eu acredito. Olha, Aline, eu acredito o seguinte, ser original, gente, é a coisa mais fácil do mundo, é a sua essência. Você nasce original. Dentro de você tem uma originalidade tremenda, que é a sua personalidade. Por quê? Porque a personalidade é formada com até, no máximo, 7 anos. Hoje até menos, porque as crianças têm muita informação e já começa a se completar. Então, você que é estudiosa nesse assunto, sabe que nós temos personalidade muito cedo. Agora, imagina o seguinte, uma pessoa com 7 anos é boa. Ela é o puro Deus. Ela é pura. Ela não tem maldade, ela brinca às vezes de sacanagem, mas não sabe nem o que está fazendo. Não tem julgamento. Está pronta, ali está você original. A minha melhor versão original são os meus 7 anos. Eu nunca abri mão disso. Eu tenho 2 idades, uma cronológica que é 62 e uma mental que é os 7 anos. O que eu carrego comigo? A mental. Gente, intocável, blindada, os meus 7 anos. O meu original. O que é ser original? É você ser feliz, você sorrir largo, você ser de verdade, você não julgar, você conviver, você despertar todos os dias, 24 horas por dia, a criança que está dentro de você, a sua melhor versão, a sua parte boa, aquela parte intocável, divina, que tem aquela energia divina e que você compartilha aquilo. Todos nós, se nós não estivermos exercendo a nossa originalidade, nós podemos retomar. Volta lá. Vai para um espelho de manhã e pergunta quem é você. Você vai achar uma pessoa que tem o poder de te atrapalhar e às vezes até está te atrapalhando. E você pode começar a partir daquele olhar no espelho, a partir de agora, a partir dessa live. Agora, nesse mesmo espelho, se você olhar para dentro, você também vai encontrar a sua parte original, que é a criança que está dentro de você. Qual que é a atitude que você tem quando você encontra uma criança? Olha para dentro. Olha isso. Sorria. Se está de cara com uma criança, sorria para ela, trate bem ela, seja verdadeiro com ela, seja original, seja simples, seja humilde, se relaciona, tenha positividade, brinque com essa criança, ela está dentro de cada um de nós. Gente, essa é a nossa melhor versão. Não tem sentido você abrir mão disso. Você só fica nesse planeta um tempo e você só morre uma vez. Mas se nós estamos nessa live, que eu espero que você grave, e que você compartilhe para ajudar mais pessoas, significa que essa vez ainda não foi a sua, você está aqui. E você está aqui, o que você pode
fazer para compartilhar e ajudar, somar, acrescentar alguma coisa na vida de alguém para deixar um legado. Porque você pode, deve deixar um legado. O que eu chamo que você pode deixar, que faz toda a diferença para a humanidade, para a sociedade que você vive, para a família, para as pessoas que você ama e para você mesmo. É quando você consegue deixar no coração e na mente das pessoas uma sementinha que te torna imortal, que é uma pessoa que o tempo todo se fez lembrar com positividade, se fez lembrar com felicidade. As pessoas vão sorrir, vão lembrar de você. Vão ter qualquer gesto positivo, vão lembrar de você. Você se torna imortal. Independente de você ter ido embora espiritualmente, a sua carcaça não está mais aqui, você se torna esse ser que deixou uma sementinha na mente e no coração das pessoas. Então, seja lá onde você estiver, começa de novo. Vai para o original. Olha a criança que está dentro de você. Inicia. Quando uma pensando nisso, se levante um ser humano melhor, um ser humano mais feliz, um ser humano que sorri, que agradece. E amanhã de manhã, quando o sol aparecer na sua janela, faça como eu fazia. Ele aparecia na janela do meu barraco e eu agradeci o privilégio de mais um dia. A mamãe fazia agradecer, que era Deus chegando em casa pela festa de um barraco na favela, um barraco de chão batido, mas que tinha a luz, que tinha Deus chegando de manhã, me dando o privilégio de mais um dia. Faça isso para você. Amanhã de manhã, quando você levantar, lembra disso. Quando o sol entrar na sua janela, em qualquer festinha que tiver, como entra hoje na minha veneziana, eu lembro dos meus 7 anos e eu lembro da minha mamãe que está aqui do lado. Eu agradeço e começo de novo. Então, seja lá onde você estiver, você pode recomeçar. Começa amanhã de novo. Começa da parte original. Começa da criança que está dentro de você. Começa dando um sorriso e convivendo com os diferentes que já está dentro da sua casa. E eu garanto para você que quando terminar, não dá para voltar a fita, não tem replay, o seu tempo acabou. Então, cara, se não dá para repetir, aproveita que esse dia não chegou e vive o melhor dia da sua vida. E olha, para isso basta fazer o que a Aline pediu para eu fazer agora. Original. Seja original. Use a criança que está dentro de você. Exatamente. Geraldo, perguntaram aí onde que se compra o teu livro. Eu comprei na Amazon, né? Mas tem vários lugares que dá para comprar, né? Eu acho que a Amazon é uma das melhores opções, porque Eu comprei na Amazon. você entra no site, compra fácil, compra rápido. Rapidinho. E eu agradeço. Tem o poder da positividade. O poder da positividade, gente, esse é o catador de sonho, que vem lá de trás da minha essência, da minha origem. Depois tem o poder da positividade, que é aquela parte que eu recebi mentoria de pessoas como você, Aline. Pessoas que com sentimentos, a lidar com o emocional, nós crescemos. Eu comecei a receber aulas que você dá hoje, eu comecei a receber isso quando eu tinha 15 anos de idade. Então eu tive a oportunidade de ter Alines na minha vida, com toda essa formação que você tem, me direcionando para onde eu ia, para eu poder buscar conhecimento de quem era eu, para eu olhar para dentro, para eu entender um pouquinho mais de quem eu era. Então, esse autoconhecimento que eu consegui com 15 anos de idade, graças à existência de pessoas como você, essas pessoas me acolheram, começaram a me dar informação. Eu fui educado profissionalmente pela comunidade judaica, eu sou muito orgulhoso disso. E eu tinha lá um japonês que conhecia muito dessa arte do que você faz. E ele começou a fazer com que eu praticasse o autoconhecimento, que eu descobrisse que eu podia um pouquinho mais. E através dos livros, as coisas foram acontecendo e foi formando. Isso está no outro livro, que é O Poder da Positividade, que é segundo, aí já é o empreendedorismo raiz. Para eu continuar fazendo o que você está fazendo aqui agora. Compartilhando com as pessoas conhecimento que permite que ela se conheça melhor. E no meu caso de segundo, é para que ela empreenda melhor, para que ela tire melhor resultado do negócio que ela tem. Então, o que você está fazendo, eu acho brilhante, porque você fazer uma live para compartilhar com as pessoas, para ela descobrir o poder que ela tem e quanto ela pode ser melhor a partir de agora. Não é regime. Gente, o que a Aline está fazendo, essa live, que gentilmente eu fui convidado, é para que você perceba que você não tem que começar isso na segunda-feira. Não é regime, não. É mudança de comportamento, é atitude, é iniciativa, são valores. Você olha para dentro e começa agora. E com certeza você sai dessa live melhor que entrou. Né, Bíblia? Geraldo, isso aí que me vem muito forte. O livro, né, O Catador de Sonhos poderia ser o catador de autoconfiança. Olha, tu é uma das poucas pessoas que eu conheço que é muito confiante. Isso me vem muito, parece que é tua mãe.
vai, Geraldo, tu consegue, tu pode, vai, Geraldo, segue, tá vendo aqui, vai. A mãe, você não ouve a sua mãe? Olha, mesmo quando a mãe fala, vai com cuidado, você pode sofrer preconceito, você pode ter discriminação, é porque você é menina, ou é porque você é pobre, ou é porque você é gay, ou é porque você... Mesmo quando a mãe fala isso para você, gente, pensa numa mãe. A mãe, quando fala isso, não é que ela não acredita em você ou ela não quer que você vá. É que a mãe está tão preocupada em te proteger que ela não quer que você tenha decepção. É. Então, eu aprendi a lidar com a decepção muito cedo. Quando a minha mãe faleceu, eu fiquei esperando que ela voltasse para casa, porque eu vi ela no necrotério, ela estava geladinha, eu pedi para cobrir a minha mãe e fiquei em casa 3 dias consecutivos numa janela de um barraco esperando a minha mãe voltar. E a minha mãe não ficou quentinha, não voltou. Meu pai se comoveu com aquilo, falou que ela não voltava, tentou explicar para mim como é que era a morte, não volta e tal. E eu fiquei decepcionado, porque eu estava esperando a minha mãe voltar. Então, gente, mas eu servi de lição. Nunca mais eu criei expectativa. Então, por conta disso, eu nunca mais tive decepção. Então, não fique esperando que alguém faça por você. Você faz. Não fique esperando que alguém levante amanhã de manhã e lembre você de agradecer. Você faz. Não fique esperando na hora de deitar. Não importa o que você viu na TV, na internet, ou qualquer coisa que você tenha feito ou nessa live. Mas na hora de deitar, pensa no que você está buscando, num propósito. Para onde é que você quer ir? E à noite, enquanto você tem um sono suave, esse sistema que a Aline entende muito bem trabalha para você, que é o nosso sistema. Um destino melhor. Você consegue produzir uma vida melhor. Você levanta mais disposto, mais feliz. Cara, o propósito, você precisa ter um propósito. Qual que é o seu propósito? Se fortaleça no seu propósito e vamos junto. Essa oportunidade aqui nessa live é uma chance de você copiar, gravar, se fortalecer. Deixa eu fazer um print aqui. Dá um sorriso, Aline. Peraí, aqui. Aê! Eu e tu aqui. Então, gente, é uma oportunidade. Eu estou printando porque eu acho inesquecível quando a gente consegue somar conteúdos de quem tem vivência. Eu estou falando da minha vivência. A Aline tem vivência. A Aline, olha a quantidade de coisa que ela foi buscar de conhecimento. Olha quantas formações ela tem. E ela está aqui doando, entregando, te informando. E, Agora, cara, Geraldo, você precisa querer, precisa ouvir. assim como tu, Geraldo, ninguém pegou na minha mão e falou, Aline, vamos fazer esse passeio, esse lindo passeio de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Eu fui atrás. Eu sempre pensava, deixa eu ver, tem mais coisas. Daí eu fui fazer faculdade, eu fui fazer cursos, eu fui fazer... Nossa, enfim. Então, eu acredito que a gente está onde a gente se coloca, ou conscientemente ou inconscientemente. Então, é isso que tu falou, não espere oportunidades, não espere as pessoas, escolha, mas escolha 100%. E não escolha o que a sociedade diz, ou fala, enfim, escolha o que é contribuição para você. A gente se acha muito, muito, muito importante. Nós somos, sim, importantes, mas a gente também é dual, a gente também não é nada, a gente tem que saber quando, nossa, e se amanhã, se hoje for o meu último dia, se amanhã, então o que eu estou fazendo para mim? Eu estou feliz onde eu estou feliz com o que eu estou fazendo, porque a gente adora se falar muito do outro, que o outro julga, o outro não, é o auto-julgamento, que a gente projeta para o outro. Fala, Geraldo, sobre que a gente culpa os pais, ou filhos, ou governo, ou comunidade, ou país. Não, não é culpa de ninguém. Isso entra a autorresponsabilidade da nossa vida e sermos protagonistas. Sim, a gente cria a nossa realidade a todo instante. Dependendo do padrão vibracional que tu tá, tu vai criar só coisas que não te elevam. E o que tu pode fazer com isso? Ressignifica, troca. Não tem como entrar um novo sistema, um novo padrão de pensamentos que te elevam se tu tá com o software, hardware lotado lá. Então, transforma, ressignifica. Lembrando, nada se exclui, nada se julga. Porque tudo que a gente tenta repelir vai vir para que a gente diga sim, para que a gente se reconcilie com aquilo. E aí sim a gente pode dar o próximo passo, né, Geraldo? Olha, o que você está falando, eu não tenho essa ciência que você tem, que em outras palavras, do meu jeito, eu faço isso. De onde você veio, ou onde você se colocou. É para onde é que você quer ir. Isso. Construa um propósito e começa de novo. Você tem poder de recomeçar, então não importa o que está no retrovisor. Pensa o seguinte, pilotar o seu próprio avião, veículo da vida. Tem 2 retrovisores que são pequenininhos e tem um para-brisa enorme.
Então, tudo que está no retrovisor vai passando. Você olha aquilo para poder buscar equilíbrio, buscar informação, buscar não repetir os mesmos erros, cair nos mesmos Uhum. buracos, aproveitar os anticorpos que estão no retrovisor. Isso. Mas olha agora para o para-brisa. Olha o tamanho do para-brisa. Ah, você perdeu um ente querido? Também está no retrovisor. Olha o tamanho do para-brisa. Para quem é que você está dando bom dia? Você tem um monte de ente queridos no para-brisa. Você está dando bom dia? Você está cumprimentando as pessoas na rua? Você acha que o Deus que está em você não está no outro? Você não está dando bom dia para Deus? E está ligado em alguma coisa que você perdeu? Como é que você está valorizando aquilo que você não perdeu? Você falando dos pais, com todo orgulho. Olha que interessante. Gente, é isso que a gente pode fazer aqui, tá? Porque depois que um deles acaba o tempo, não adianta se lamentar, nós temos um tempo. Então, o que você pode fazer para os seus pais para estar mais próximo? Ah, meu pai, adoro meu pai. E a minha mãe também. Então, eles moram aqui, eu moro na Suíça. Que merda. Você adora os pais, mas não visita uma vez por ano? E depois você corre aqui porque eles não estão, porque um foi embora, e você fica todo borocochô, e depois deixa o outro aqui e volta para a Suíça? De novo? Ei! Cara, você não tem esse tempo todo. Quanto tempo você acha que você tem? Então vamos curtir o que nós temos de melhor, os nossos. A família, o amor, essa conexão, essa coisa que você vai deixar, o legado. Que legado que você vai deixar se você não convive nos seus relacionamentos? Então, quando você vai empreender, lembre o seguinte, você precisa estar com a cabeça preparada, porque a Aline prepara você com informação, com conhecimento, com vivência, com autoconhecimento, para você entender que você é um ser humano emocional. E que se você souber lidar com isso, as outras coisas ficam menores que você. As pessoas têm buscado conhecimento, construído patrimônio, só que tem falhado, no meu ponto de vista, na ordem dos valores. Estão deixando os patrimônios ficar maior que eles. Quando você vai para o espelho, um dos outros cuidados que eu acho que você precisa ter, e eu faço isso para ter certeza que eu não estou na direção correta, é pôr meu patrimônio numa mão e eu na outra, e perguntar quem é de quem. Para ter certeza que o meu patrimônio nunca vai ser maior que eu. Por isso é que todas as vezes que eu quebrei financeiramente, eu continuei feliz. Porque eu só tinha perdido dinheiro. Os valores. Vamos começar amanhã cedo? Dá para levantar de manhã, agradecer, pegar essa live, ouve de novo, lembra de novo, olha para dentro de novo, resgata os seus valores e começa de novo. E você vai ter uma coisa que eu tenho, que eu acho que é a coisa mais rica que eu tenho, mais importante. Você vai ser mais feliz. Pensa num cara feliz. Gente, eu fui feliz a vida inteira. Porque eu nunca considerei que os tempos eram difíceis. Eu sempre considerei que os tempos serão diferentes. Eram e continuarão sendo diferentes. As crises, aquela coisa de pilotar o próprio avião, você precisa do outro, você precisa de um monte de gente para subir. Depois que você sobe, você tem vácuos que você não enxerga e daqui a pouco o avião perde a pressão e desce. Então, aquilo você não estava enxergando, são as crises. Mas aí, nessa hora, se você estiver forte, unido, confiando no piloto, o piloto está bem conectado com quem são os passageiros, que são os seus, as pessoas que você se relaciona. E o tempo todo você vai precisar estar conectado, porque você vai estar precisando de mais alguém. Ah, uma hora você precisa descer. Então, essa baixadinha não quer dizer que você vai ficar lá embaixo. Você abastece e sobe de novo. É disso que nós estamos falando. Você está pilotando o seu avião, você precisa ir para casa abastecer, tá? Agora você subiu, agora você não fica lá sozinho. Lembra dos passageiros que são os seus. Eles estão esperando você, estão contando com você, estão confiando em você. E você está aqui no piloto. Então, gente, agora você precisa de um ser maior, de uma luz, ou da esposa, ou da mãe, abaixo de Deus, que dá a direção. Lembra, você pode ser a cabeça, mas tem um pescoço que dá a direção, que é essas pessoas que têm essa sensibilidade, que têm esses 200 sentidos, que está disposta a te ajudar. Você precisa aceitar ouvir, porque é essa pessoa que vai dar a ordem para subir, porque isso é isso que eu chamo no aeroporto, quando você diz que pilota o próprio avião, essa é a torre. Ouve. Preste atenção. Viaje com segurança, a nossa trajetória é muito curta, o tempo passa muito rápido. E o que você vai deixar? Quais são os seus valores? Então, essa conexão é que faz com que todos os dias você tenha a oportunidade de recomeçar e ir para o novo normal como um ser humano melhor. Bem-vindo ao Clube dos Felizes, bem-vindo ao novo normal, bem-vindo a pessoas que aceitam ouvir, que pegam orientação e se tornam um ser humano melhor. E nós podemos começar isso nessa live, tá? Essa coisa que é amanhã, depois da manhã, isso é para quem está buscando regime enganoso, tá? Atitude, empreendedorismo, positividade, autoconhecimento. Você começa agora.
Que o primeiro passo para isso é você aceitar, ouvir. Exatamente. Geraldo, eu amo uma frase muito assim, ó, não é a guerra, não é a batalha, e sim quem está do teu lado nas trincheiras. Eu vejo muito isso. Cada vez que eu subo um degrau da minha profissão, comunicadora, programa de TV, palestra, isso, aquilo, eu baixo dois de como se fosse assim, nossa, quando eu tô com meu marido, eu sou só esposa dele, quando eu tô com as minhas filhas, a melhor coisa que eu tô, quando eu tô fazendo a comida, o alimento para elas, quando eu estou com meus cachorros na minha fazenda, quando eu tô visitando meus pais, ontem era o feriado, tinha N coisas que eu poderia fazer. Eu escolhi a melhor coisa que eu ia me sentir feliz, é estar na casa dos meus pais, com meu marido, com minha filha, comendo um churrasquinho. Então, cada degrau que você subir na sua profissão, na sua vida, enfim, lembre-se quem está com vocês, quem está com vocês na trincheira. Tu fala muito sobre isso, e eu acredito, e eu vivo isso, e é isso que eu quero cada vez mais na minha vida, e isso que eu mostro para as minhas filhas também. A gente tem que aparecer, a gente tem que se mostrar para que as pessoas nos conheçam, para que conheçam o nosso trabalho. Mas quando eu estou atendendo uma pessoa, é como se fosse assim, uma alma atendendo outra alma, de centelha para centelha. Então ali eu não tenho julgamento. Então é como quando a gente começa a entender isso, fazer o rapport de alma, não é nem rapport do coach, que é, vamos ver, ele está sentado assim, vamos sentar. Não, é rapport de alma mesmo. Então quando a gente começa a fazer isso, quando a gente está com nossos pais, aqui eu sou sua filha, quando eu estou com o nosso marido, nossa mulher, aqui eu sou só, deixa eu ver o que eu faço. Ai, tipo, se deliciar com os pequenos momentos da nossa vida, que é isso que a gente leva para nossa vida, é isso que a gente leva da vida. Como tu falou, né? A gente faz a passagem, nosso corpinho fica aqui, e o que a gente fez da nossa vida, o que a gente fez com a nossa vida, e o que a gente está fazendo quando principalmente ninguém está olhando, né, Geraldo? Exatamente. Quando ninguém está olhando, você quer empreender, você quer ser um ser humano melhor, faça esse treinamento num banheiro. Você entra num banheiro, num lugar que não é seu. E você entra, vamos ver como é que está o seu treinamento como empreendedor da vida. Como é que está o seu treinamento para se tornar um ser humano melhor. Você usa o banheiro e faz o primeiro gesto que o empreendedor precisa fazer. Economia. Você usa só a água necessária. Só o papel necessário. E depois você sai de lá e deixa limpo para o próximo. Gente, isso é uma atitude que fortalece e que você consegue provar para si mesmo que você está na direção correta para empreender, que é para crescer na vida, para melhorar como pessoa. E o que a Aline está dizendo é o seguinte, como eu já disse anteriormente, você só morre uma vez e não foi hoje. Então, como é que você convive melhor com os seus hoje? Como é que você curte cada momento com as pessoas que você ama, ou com o mais próximo? Quem? O próximo. O que eu falo, os seus, é a pessoa que está do lado. Uhum. Como é que você convive com os diferentes? Essa semente de servidão, de servir as pessoas que estão ao seu redor. Como é que você se torna um ser melhor para você mesmo, para compartilhar isso com o outro? Porque se você quer ser um ser humano melhor para o outro, você precisa ser primeiro melhor para você. E não fazer média por conta do outro. Até porque o mundo tem 8 bilhões de outros. Você não iria conseguir. Então faz para você. Seja um ser humano melhor. Trabalhe para você. Fortaleça você. Crie espiritualidade para você. Mas acima de tudo, faça o que a Aline hoje convidou para nós fazermos. Compartilha. Informe as pessoas do que você está fazendo. Seja transparente, seja original, seja verdadeiro. Desperta essa criança que está dentro de você e assuma a responsabilidade de fazer diferença para empreender, que é nada mais, nada menos que fortalecer, que atender, que servir, que proteger, que fazer alguma coisa que soma na vida do próximo. Seja esse ser humano, cara, seja esse ser humano, que com certeza você vai ter uma trajetória muito mais feliz. O tempo que você ficou aqui tem que valer a pena. Faça valer a pena. Mas não comece amanhã, não. Amanhã está muito longe. Você pode começar agora. Durante essa live, você começa a mudar de atitude. Quando você aceitou ouvir, começa a refletir sobre o que você ouviu. Compartilha com alguém, começa a conversar sobre isso. Você já vai começar a descobrir quanta coisa e quanto maior você pode ser do que foi até agora. Isso vai fazer valer a pena o que nós viemos fazer aqui. Que é o propósito de trazer alguma coisa para que você saia dessa live melhor que você chegou. Se um de vocês
dessa quantidade que permaneceu com a gente aqui, agradeço a companhia de 500 pessoas. Cara, se um de vocês sair dessa live melhor do que chegou, nós ficamos muito gratos. E se forem 2, nós dobramos a meta, que é atingir e fazer diferença e deixar uma sementinha no coração e na mente de vocês. Da minha parte, que Deus abençoe. Eu sou que quem escolhe fazer essa caminhada, isso que a gente está falando aqui para as pessoas, vai vir coisas, situações, pessoas em torno para que a gente, não sei se vale a pena, vai vir, então assim, ó, não desistam, vai vir porque a gente é testado a todo instante, nós somos testados a todo momento, a todo instante, então vai vir aquele momento que a gente vai meio que recair, peraí, mas não sei se eu dou conta, então o que eu sempre falo para mim e o que eu falo para o outro, não desista de você. Não desista de você. Não interessa o que aconteça. Não interessa o que te aconteceu, não interessa o que te acontece. Não desista de você, né, Geraldo? Olha, você falou em desistir. Pensa comigo. Você que tem tanto conhecimento, e qualquer pessoa dessa terra deve saber que para nascer nós disputamos espaço com 70 milhões de espermatozoides. Você já nasceu com sorte e sucesso, senão você não venceria tantos para ser sua vez. Agora pensa comigo. Você acha? Desistir não pode ser uma opção. Olha quanta gente ficou na fila para dar a vez para você. 70 milhões. E agora você chegou até aqui. Olha quanta coisa você já fez. Então, cara, só nos resta deixar um legado que faça diferença para justificar. Nós temos o privilégio de estar aqui com Vida 21. E é daqui para frente que nós vamos. Que Deus abençoe a nossa trajetória e nos mantenha próximos. Amo vocês. Quase 8 bilhões de pessoas conectadas e como é que é? Sortudas estarmos aqui, né? Geraldo, eu queria muito agradecer todas as pessoas que aqui estiveram conosco, lembrando que essa live vai ficar salva no meu IGTV, no meu feed. Eu queria que a gente terminasse essa live. Tu já falou várias reflexões, nossa, tu mostrou muitas coisas para as pessoas, impactou muitas das pessoas que estão comentando aí. Eu queria que tu findasse essa live falando um pouquinho mais dessa autoconfiança para as pessoas, no momento que as pessoas estão cada vez mais reagindo, ou criando expectativas, ou estão até, muitas vezes, desistindo. Gente, a Aline está pedindo para eu falar uma coisa que é a minha própria essência, tá? É a minha versão original, a minha melhor versão. Desistir não pode ser uma opção. Quando você tem gratidão de verdade, quando você tem resgata os seus valores, quando você tem na essência a espiritualidade, a fé, a positividade é a extensão da fé. Quando você tem fé de verdade, olha o nome, tem a ver com felicidade. Quando você tem fé de verdade, você alcança pontos de energia da felicidade, da conexão. Deus que está em você. O abraço a mais, um carinho a mais, uma convivência a mais, o treinar todos os dias em família e essa conexão, essa união. Eu tenho uma família unida. Uma das maiores riquezas que eu tinha, que eu perdi um pedacinho, eu não perdi não, porque eu não acredito que a minha mãe foi embora. Era a família unida, gente, a vida inteira. Eu lidei com meu pai a vida inteira. Mas o que eu acreditava? Eu acreditava que Deus não sacaneia ninguém, e eu continuo acreditando. Tudo que vem é para somar. Mas você precisa acreditar para despertar essa energia, essa força, essa espiritualidade, esse gigante que está dentro de cada um de nós. Nós podemos mais. Só depende de você acreditar em você. Agora, desistir. Lembra dessa história dos 70 milhões que deu a vez para você? Lembra que você já chegou até aqui? Lembra o gigante que você é, porque chegar até aqui não é fácil? Olha quantos trajetos vista. Enxerga um degrau. Deus é bom o tempo todo, é para subir. E se você tiver com medo, o medo não pode ser um impedimento. O medo é só uma válvula de proteção para você não se jogar de onde você não alcança, para você não pular de onde você não tem capacidade de alcançar, para você não desafiar a gravidade. Então, o medo é só uma válvula de proteção. Não foi feito para te impedir. Ele foi feito para te fortalecer. Então, quando você tiver com medo, vai com medo mesmo. Acredita em você. E como diz o efeito Harvard, que eu falei aqui no começo, se você acreditar em você, você vai ter esse efeito Harvard na sua pele. É a única diferença de Harvard por todas as outras universidades do mundo.
é o quanto eles acreditam. Então, se você acreditar em você, você vai despertar de dentro para fora esse efeito. Vai contagiar todo o seu universo em volta a acreditar também. Eu, Aline, acredito em você. Se você fizer a mesma coisa, tá uma coisa, a família, a positividade, o autoconhecimento, o amor próprio, a paixão por si mesmo, paixão pelo que faz. E, por consequência, nesse pacote vem uma coisa chamada felicidade. Que Deus abençoe. Nossa, Geraldo, gratidão, fica com Deus. Beijo no Gratidão a coração da todos vocês família. que estiveram conosco e que seja a primeira da nossa grande parceria que a gente vai fazer. Gratidão a todos vocês, fiquem com Deus. Gratidão, meu amigo Deus Geraldo, abençoe. gratidão a tua esposa. Fiquem Até a com Deus para próxima, vocês fiquem também. com Beijo na Deus. família. Beijo no papai e na mamãe que nos deu o privilégio de construir você. Isso, nós somos os nossos pais. Beijo no teu coração, meu Beijo, amigo. gente. Fiquem com Deus. Tamo junto.